la de la red EULAS y que va a estar dedicada a los temas de investigación. Sí, disculpa. Sí, a los temas de investigación desde la perspectiva de los programas, iniciativas que la Unión Europea ha lanzado desde hace años, pero también son los cuales están actualmente en vigor, y también intentaremos discutir y presentar estas iniciativas y programas desde la perspectiva de en qué medida con distintas modalidades desde América Latina se participa o se puede participar tanto a nivel institucional como individual en las convocatorias, en los programas de la Unión Europea. Para ello le paso la palabra directamente a Gustavo Cañátula, que va a hacer una primera presentación más general, y después tenemos con nosotros a Claudia Alvarenga Marconi de la PUCI, que va a hablar más desde la perspectiva de Brasil, y a José Briceño, que nos va a dar también la perspectiva desde México. O sea, adelante, Gustavo. Thank you, Jacinth. I will be wearing a double hat as someone that will be speaking from an institutional perspective, let's say, about the opportunities that of both research and education in Europe. I think we have an audience here that might be interested in evolve, and I'll also be wearing a hat as someone who has done both the mobility but also the migration from Latin America to Europe. So we can also discuss a little bit about the challenges. Of course, what will be in the slides is also information that you can follow up on yourselves. That's available on various websites of the European Union, both in terms of what it offers as frameworks and fundings for research, and also what it offers for opportunities in terms of for students and for those who are looking for a PhD and master degrees, including fellowships and student exchange. So that's a little bit what we're going to do. If we move to the next slide. Of course, the starting point for those who are looking for academic cooperation with research and education is, of course, to try to understand what is there for Latin America, what is there for those who are coming from Latin America or are currently hosting in a Latin America Caribbean institution. There are a few things that are specific to this region, but I must say that the large majority of the European offer to the outside world is indeed either open to European only or open to everyone else. Right? There's very little that's actually regionally targeted. Right? So there are some specificities though, and I would encourage, for example, to look at the specific elements of the EU-LAC strategic partnership. Many of you know that we, for a few years now, over a decade, we have the EU-LAC Foundation that serves as the anchor for academic cooperation. As an honest assessment, of course, the funding is not unlimited, never unlimited anyway, but particularly for researchers, there's less for mobility. The EU-LAC Foundation is also there. Now, moving on to the next slide, please. If we can just look a little bit at the numbers, right? You'll see that Latin America and the Caribbean accounts for 17% of the more or less 50,000 students that have been through programs of cooperation in Europe. The most famous of those, of course, is, I'm sure you're most familiar with it, is the Erasmus Mundus joint master degree, which is in fact a misleading name because they also have PhD fellowships. So it's both master level and PhD level. Of course, the master level are much more numerous because it's just 2 years, but also because it's much easier for institutions to come together and cooperate. All of these Erasmus Mundus fellowships that will include mobility, most of them, that mobility will be only in Europe. So we will spend 1 year in one European institution and you spend the second year in another one. If you're doing a 3-year PhD program, you're likely to then, in the 3rd year, come back to your original institution. So
Some of those are joint degrees. Some of those will be double degrees, and that's all implied in the mobility. The fact of the matter is that it is very competitive, of course, right? But the good news is that that's open, right? It's open to those who do not hold a European Union passport. Hence the name, it's Erasmus Mundus. It's not only for those within Europe. Now, moving on to the next slide, which is a map that I would like to show, because we have been discussing, including the first panel, about the possibilities of research cooperation. And this is a map that has been circulating on social media since last week. It came from the most recent report on academic freedom. That this is actually compiled by the project that's called Varieties of Democracy, so VDEM, perhaps you're familiar with that, from the University of Gothenburg. They look at both democracy and we will have an index of democracy, but they also have an index of academic freedom, right? And the reason I bring this map is it can mean anything, it can mean nothing, but I think it does mean something when you look at it, and we find that most of the blue that we have in the world these days is in Europe and it is in Latin America. So with with all the challenges that we have, I think of course there are exceptions, right? You can point to Hungary, you can point to Snow and so on. You can also point to the exception of the United States these days. It's pretty rare in the map. But all in all, blue in the map is good. It means that there is a certain level of academic freedom that's high up there in those countries, and of course, this is conducive, and we hope it is conducive of further research cooperation between those two regions in a way that makes sense for both, right? And mobility is crucial for that. Otherwise, the both regions would just be two different islands in the world without much communication, and we want to, of course, avoid that. So for those that are curious about that, and you can definitely look at the Academic Freedom Index. It gives you, just to give you a few examples on how countries are faring. It changes from government to government, right? But it shows that there is still space for research and cooperation. And talking from experience, because EULAS is one of the various networks that we at KBLIP are part of. In those other networks, of course, you can have honest discussion in networks with Africa. You can have honest discussions in networks with the United States and so forth. But there is a growing sense that the space of academic inquiry and the space of academic exchange is being reduced in various countries, in various regions, right? So in many ways, we're very lucky on that side. But as was mentioned in the previous academic freedom is not only about the political environment, it's also about the funding environment, right? And we have to fight for those as well. Now, the next slide, please. I'm going to be brief on how to access both research opportunities and education opportunities, right? And starting with the research ones. My experience is that the research opportunities that include funding, because after all, we are not self-funded, we're working for free. Those will appear through 4 different overlapping mechanisms, right? The first one is the networks, such as the one that we organize the meetings right now. Next slide, please. Yes. So there's, as you can see, overlapping ways of finding those research opportunities. And the reason I point to this in the slide, and I'll talk in more general terms here, is that, of course, the specific ones are online, right? These days we can find them, but we have to know where to start, right? And participating and engaging in such network is obviously one of the ways to do that. Every institution will have its own schemes of bilateral cooperation and is also seeking that. Right now, speaking now from a Latin American perspective, what we understand is that there is always some challenges that are intrinsic to the region. Right? And one of those is the fact that
well, some universities will be willing to engage in academic cooperation, will be willing to find joint sources of funding, but at the same time, they will not have the institutional capacity behind it, right? We can discuss in the Q&A how that is being addressed by the European as well, the European Union as well. For example, you might be one of those scholars in a Latin American university who is trying to get funding, but you can find that your institution backs you up with all those tedious financial and bureaucratic steps. So that's a real challenge, right? And there are ways that that can be addressed. Some steps have been taken. For example, we can talk about lump sum funding instead of real cost funding. That has been a real change that has facilitated cooperation. But some of those obstacles remain as well, right? That's valid, I think, both for the network options of research funding, but also for the actual cooperation type of arrangements, right? Then we also have, of course, research opportunities that come from specific member states, from specific national arrangements. So one of the things I would like to highlight in this conversation is the fact that when we look at funding opportunities coming from the European Union, we should always be mindful that it's both the European Union and its member states, right? And I think there are many scholars in this room that have already benefited from specific funding of specific European Union member states. Of course, there's the big ones that come to mind very often, right? We're talking Germany, we're talking France, Spain, and Portugal, and Italy previously, but we can still talk about it, right? United Kingdom. And those are also something that we have to be mindful of, without forgetting that, of course, from time to time, what we realize in Europe is that some scholars do also benefit from research opportunities that arise from their own countries of origin, right? And that should not be neglected. Now, as you can see, there's overlap, right, in those different mechanisms, and the reason is just not for the PowerPoint live, but it's also because some funding schemes are indeed overlapping, and are asking, and you can see various research agents that come together to ask for specific research projects. To just give you a practical example, the research funding agency of the Flanders region in Belgium, which is it's not even national, it's this regional funding agency in the country where I'm based, has an agreement with FAPEST in São Paulo, right? This means that, of course, if you find a counterpart on the other side of this cooperation arrangement, you can jointly apply and maybe do research together. So it's a little bit out of the box, right? It requires that I often choose these opportunities, but from time to time they are there because these co-funding schemes, be they regional, national, or European, they are becoming sort of the norm because both sides lack funding, right? So they might as well just do it. Finally, there are sort of specific initiatives that you see at the bottom of the slide that we can go into detail later, and I'm happy also to follow up specifically questions, right? I think I don't want to extend too much, but there are initiatives such as the Jean Monnet Initiative that funds this very network that allow for applicants from outside of Europe, those that are based in institutions that are not in the European Union, and be them from the very beginning, Jean Monnet modules, passing by Jean Monnet chairs. If your center has done that a few times, you can try a Jean Monnet Center of Excellence, and who knows, one day also be one of the leading partners in the network. So this is for research, and I'm going to be very brief for the education as well, and we can further develop later. Now, we of course, we also have experienced framing student mobility and student exchange and long-term mobility, or even to the extent that sometimes it becomes migration to the country because the students become well established and they develop their own career in Europe. And that goes, generally speaking, through, as I've observed through the years, through 4 different mechanisms, right? Either the students, and here we're talking PhD and master level mostly, right? Those who want to up their research with another degree. Those go through national scholarships, right? Scholarships from the home country itself.
right? That has the advantage that it's targeted to those students, right? It provides for the funding that is sufficient for their studies, but it also, of course, has a caveat very often to avoid the brain drain, is that the student has to come back to his or her country when that scholarship is over. Right? So it's very often not for long-term sort of migration, right? Although I have also observed that it's doable, right, for students to receive a national scholarship, move to Europe, establish their networks, right, because at the end of the day, it's foot at the door, come back to their home countries, spend those years that are required to spend back in the country, and then with those established networks, come back to Europe. Then, of course, there are, if you are a student looking for particular opportunities, I would say start with your home university, right? Start with the agreements that your home university offers. I think that's perhaps the biggest step. It is to talk to the supervisor, highlight your willingness to move, your willingness to establish yourself abroad, and that can be done, of course, by longer stays, double degree arrangements, and so forth. And finally, I would also keep an eye for two different things, right? First is the call for proposals under specific projects, right? Those can happen, for example, with PhD networks that are established in 2 minutes. Yeah, I'll finish the two squares that I have in the slide. Specific calls for proposals for PhD or master level research. Those are projects that are already being funded and imply particular opportunities for those that want to engage as PhD fellows and sometimes even as postdocs. And then finally, of course, there is what I call a leap of faith in terms of mobility and education opportunity, and we see those from time to time in Europe as well, which is the idea that you don't find funding if your university does not have those agreements, but you're so much willing to be part of that academic community that you try. Of course, there are challenges, right? You try without a specific fellowship, a specific project. You just enroll in a PhD program. You just enroll in a master program. And those, by the way, are open, right? They're always open in Europe. They will very often recognize the bachelor's degree of Latin American universities. You would be surprised how the international offices of European universities are actually quite familiar with the environment in Latin America. And by being there, by being in that country that you're willing to extend your studies, then you're going to find for scholarships, and you're going to try to find that specific contract, that specific funding, and so on. Now, I had many other slides. I think I already talked too much, but I'm happy to follow up with questions, as I said, both during this roundtable, but also after that, because this is a very rapid changing landscape of European higher education. We're going to have a multi-annual financial framework discussion in Europe, where things like the Jean Monnet actions, the Marie Curie funding scheme, the Erasmus Mundus, they're all under debate right now for what we're going to see in the next 7 years. So this budget discussions, they happen every 7 years. We hope that the funding will not be diminished or too much diminished. But it's a good moment to follow it very closely, because things will change quite rapidly. Sorry for taking too much time. Thank you, Justin. Gracias, Gustavo. Sí, realmente, como dice Gustavo, es un momento interesante. La Unión Europea pues, va a revisar. Cada 7 años hay una revisión general de los programas de investigación y de las iniciativas. Y, sin duda, bueno, aunque puede haber discusiones sobre la expansión presupuestaria, por otro lado, sí que en los últimos años la Unión Europea ha expandido sus políticas de investigación, llegando a acuerdos con muchos países en Asia, en algún caso en América Latina, y facilitando más que se pueda participar en programas, en convocatorias de la Unión Europea, además de los programas, como ya ha comentado Gustavo,
más basados en doctorados o en programas de maestría donde se puede aplicar individualmente. Paso la palabra ahora a la profesora Claudia Moreno Marconi para comentar más desde la perspectiva de Brasil. Obrigada, queria saudar os presentes, as presentes, queria especialmente agradecer o convite na figura aqui dos colegas, a Cintia Giordana e Andrea Hoffmann. A organização de um evento desse porte vem com muitas oportunidades, mas também grandes desafios. Muito bom poder trocar ao longo desses dias. E muito bom poder falar depois, né, desse voo panorâmico que o Gustavo nos ofereceu, porque eu vou dar um zoom, eu diria, muito mais naquilo que eu acho que são as experiências dos programas, projetos, ações Jean Monnet. É uma linha de financiamento que tem sido bastante importante, inclusive para aproximar os cursos, né, de graduação, pós-graduação, do campo das ciências sociais ampliados, também direito, e uma comunidade de pesquisadores e pesquisadoras em formação. Acho que eu vou também me permitir falar um pouco sobre essas trajetórias, né, de pesquisadores e pesquisadoras em formação, inseridos nesses projetos, inseridos nessas ações, né? Então, fico pensando que há, depois da mesa de ensino, uma perspectiva importante de co-construção entre ensino e pesquisa. Então, queria agradecer aos colegas que trouxeram, né, um horizonte para pensar a sala de aula. Eu acho que quando esse horizonte se amplia, também se amplia a possibilidade de pensar a pesquisa e de desenhá-la na presença dos nossos alunos e das nossas alunas. Eu tenho para mim que quando os discentes estão inseridos no desenho dos nossos projetos e participam, né, da construção do desenho dos nossos projetos, as chances de serem contemplados por linhas de fomento aumentam substancialmente, né? E isso não é uma trajetória dependente do professor, ou dependente do investigador ou da investigadora principal, né? Isso é uma forma realmente de pensar uma triangulação interessante, né, entre pesquisa, financiamento e envolvimento significativo. Vou chamar de meaningful stakeholder engagement, que é a perspectiva que a gente tem adotado para os projetos Jean Monnet, um pouco também na linha, né, do jargão que se usa, mas eu acho que tem uma carga bastante importante. E também, né, pensando aqui nessa co-construção ensino-pesquisa, nessa co-construção pesquisa e financiamento, a minha fala, ela movimenta um contínuo entre o global e o vernacular, porque todo projeto, como o Gustavo comentou, que depende da capacidade institucional previamente desenvolvida e a ser desenvolvida, ele é um projeto supostamente capaz de receber, de ser um receptáculo desse financiamento externo. E, ao mesmo tempo, isso coloca a gente no mapa, numa cartografia de uma pesquisa financiada globalmente, né, por um parceiro estratégico do Brasil, que é a União Europeia. Então, essas ações Jean Monnet estão dentro, né, do guarda-chuva do financiamento e do orçamento da EACEA, e, de certa maneira, a gente acaba se inserindo como instituição com uma suposta capacidade institucional de conduzir esses projetos, levá-los a cabo com transparência de dados, né? Com um processo contínuo de reporting, que é uma mudança que eu acho que foi muito importante dentro dessa rubrica das ações Jean Monnet, né? A gente tinha uma forma inicial, eu peguei o primeiro projeto Jean Monnet, cuja forma de reporting era prestar contas na metade do ciclo de 3 anos, são sempre projetos de 3 anos, e depois prestar contas ao final. Quando a gente muda para a prestação de contas contínua, isso garante, né, uma capacidade de gestão muito mais interessante do projeto, e uma capacidade de monitorar o impacto, né, do projeto. Também vou tentar comentar um pouquinho. Então, minha fala, ela, digamos, pendula, oscila entre o vernacular da gestão desses projetos e o impacto global de tê-los, o selo de qualidade que vem junto deles, né, e, claro, a responsabilidade de lidar com dinheiro público internacional,
de forma contínua, né? Com um sistema que fica o tempo todo te mandando lá as mensagens, notificações, e cada mensagem que chega é aquilo, você mobiliza a equipe toda, porque pode ser desde uma mensagem tranquila para gerir, até algo importante que a gente ou deixou de notar, ou não, né, não colocou no radar. Eu queria destacar que da experiência da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a gente recebeu já 4 recursos, né, das ações de Chamonix. A gente começa com uma cátedra, depois a gente tem um módulo, depois a gente tem um centro de excelência, e atualmente a gente tem simultaneamente esse centro de excelência, o terceiro no Brasil, e um módulo, que é o segundo módulo Chamonix. Sem dúvida, a parceria estratégica Brasil União Europeia, com todas as suas inconstâncias, né, com todas as suas idas e vindas, fases de fortalecimento e fases de enfraquecimento, acabam tendo um papel fundamental no desenho dessas propostas todas, né? Mas acho que a gente também consegue encontrar uma agenda de investigação com potencial de trazer para o Sul Global o primeiro hub de pesquisa sobre empresas e direitos humanos. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que o primeiro centro de excelência sobre empresas e direitos humanos, em diálogo com uma metanorma muito importante de sustentabilidade, foi estabelecido no Brasil, né? Hoje a gente tem um centro muito próximo dessa agenda temática na Universidade de Wageningen, e é um segundo centro de excelência, né? Nesse tema, com muita possibilidade também de troca cruzada, e de troca combinada. Mas o primeiro desenho de projeto foi feito numa escola de negócios sem tradição em estudos europeus. Então, acho que eu falo de um lugar um pouco diferente, né, do que eu escuto algumas das colegas aqui. A gente não tinha o desenvolvimento de um campo de estudos de União Europeia. Então, a gente tinha que convencer duplamente, tanto da capacidade institucional, quanto do nosso desejo, da nossa vocação, ainda não, né, cumpridos, digamos assim, de criar uma primeira ação Chamonix. E eu diria que na ausência de uma tradição, né, intelectual herdada e co-construída, a gente conseguiu, através de um processo de mentoria, perceber que a fundação tinha condições de desenvolver esse projeto. Então, uma pesquisadora com mobilidade internacional, uma pesquisadora europeia, que estava na Universidade de São Paulo à época, que nos mentorou, a Kirsten Engels, foi para a área de artes, ou seja, a gente foi contaminado, né, como a Carolina colocou bem. A gente até o fim com a União Europeia, e a Kirsten já fez uma transição de carreira, mas ela foi uma mentora, sem a gente perceber que a gente estava inserido no processo de mentoria. Ela foi uma mentora que acreditou no nosso potencial antes da gente diagnosticá-lo, né? E eu gosto de nomear, né, as pessoas que fizeram parte dessa trajetória, foram muitas, né? Então aqui também representa outras várias pessoas. E da primeira vez que a gente aplica, a gente fracassa, porque é uma história que pode acontecer, né? Eu acabei tomando aquele fracasso à época como um apressamento nosso. Eu diria que a gente fez um desenho de projeto muito ambicioso, indicando para muitos impactos sociais, sem demonstrar ainda a capacidade institucional para fazer e sem ter uma rede, né? Então, acho que esse movimento da EUASA é muito importante, porque a gente também está vendo o peso, né, o impacto nas várias trajetórias de uma rede desse tamanho, dessa proporção e dessa qualidade, que àquela altura a gente não tinha, né? Então, a gente se movimenta novamente para uma ressubmissão, e aí essa história que eu conto dos 4 projetos que a gente conquistou. Os 4 projetos, mais do que 4, né, ciclos de 3 anos para a gente gerir, eles trouxeram a perspectiva da continuidade da pesquisa, que é um ponto que eu também queria salientar, né? Como significativo a gente saber que no horizonte dos 3 anos há a possibilidade de uma renovação, né? E isso é algo que, inclusive, dialoga muito, né, com a ideia de pesquisa, que tem um ciclo longo. Às vezes, 3 anos você demora para montar o primeiro desenho mais sólido, né, pactuar entre os envolvidos, né, dar os primeiros passos. Então, acho que para a gente foi muito importante essa perspectiva da continuidade. Os projetos eram diferentes, mas a gente tinha um core de discussão ali muito fundamental, que girava em torno, basicamente, das práticas normativas
e como elas viajavam da União Europeia em direção a esse parceiro estratégico Brasil, e como também as dinâmicas da contestação normativa aconteciam nesse ciclo. Então, eu sempre indico isso, que no desenho e redesenho dos nossos projetos, a gente identifique uma certa presença transversal, ou um eixo transversal que possa ser mantido, né? Isso garante, acho que a aderência de pesquisadores, né, nessa rotação e nessa dinâmica dos projetos, como o aprofundamento também da pesquisa. Eu acho que todo mundo menciona uma pesquisa que, para além dos resultados propostos, né, elas nos tragam um horizonte de reflexão, de troca qualificada, e o cenário, né, também menciono sempre isso, o cenário em que a gente submete a primeira proposta é um cenário pandêmico, né, de um governo subtraindo sistematicamente e através do discurso recursos públicos da educação. As universidades privadas seriam certamente, né, as menos contempladas. Estou falando do lugar de uma fundação privada sem fins lucrativos e sem a tradição. Lembrem-se que eu coloquei isso como background. Muito difícil que a gente fosse contemplado. Então, realmente foi, eu diria que foi muito significativo a gente ter conseguido esse primeiro projeto depois do projeto eu diria, não exitoso. E o ponto final, acho que eu já estou nos meus limites aqui de tempo, o ponto final que eu queria destacar, e voltando para o início, sobre a participação das alunas, dos alunos, das pesquisadoras e dos pesquisadores no desenho dos projetos, isso se dá antes do projeto, né, ser de fato colocado na mesa e submetido para o COL, durante a gestão do projeto, até porque se tem a perspectiva da renovação, a gente vai estar sempre aprimorando esse desenho, né? E no acompanhamento, né, no follow-up do projeto. Então, eu queria fazer alguns destaques que eu acho que foram importantes da interação com os nossos pesquisadores e pesquisadoras juniores, né? A gente usa esse termo, mas sem qualquer desqualificador, né? Mas pesquisadores e pesquisadoras em treinamento, sobretudo pesquisadores e pesquisadoras que não tiveram a continuidade, mestrado, graduação, mestrado, doutorado, às vezes tem uma fase de preparação de um projeto, às vezes tem um tempo entre a finalização de um mestrado e planejar, né, um doutorado. A gente desenvolveu um programa de mentoria acadêmica, um programa voluntário, no desenho do último projeto. Então, a gente tem um circuito, né, de pesquisadores do Brasil e alguns de fora do Brasil que se reúnem periodicamente para fazer uma troca horizontal durante 1 ano e meio do projeto, de 3 anos, e depois a gente acompanha as produções e estimula a coprodução, que eu acho que é um ponto muito importante, inclusive para driblar barreiras que foram colocadas aqui e para construir também perspectivas, né, diante dessas barreiras. A gente conseguiu, no diálogo com os alunos, entender que para os pesquisadores e as pesquisadoras era muito importante, pensando na Universidade de São Paulo, de negócios, que o nosso projeto conseguisse impactar empresas. Então, a gente desenhou uma iniciativa de capacitação de empresas. Hoje, mais de 100 empresas foram capacitadas dentro de uma perspectiva de devida diligência orientada por direitos humanos e sustentabilidade, empresas de diferentes portes operando no Brasil e inseridas num ambiente de pressão regulatória muito grande, muito intenso, e sobre o qual muitas vezes não há nem espaço na própria empresa para refletir a esse respeito, né? Essa ideia de preparar a empresa para esse ambiente também diz respeito ao comportamento, um comportamento organizacional endógeno, né, intra-organizacional. Então, foi muito interessante como as empresas responderam muito bem a esse desenho. Eu sempre digo, foi uma demanda dos nossos alunos, uma visão de perfil de egresso dos nossos alunos acoplada ao desenho do projeto. E, finalmente, um destaque, o Gustavo também mencionou isso, a complexidade, né, de pensar a União Europeia, mas os nossos parceiros, as universidades que a gente conseguiu aproximar por meio da Agenda de Empresa e Direitos Humanos, desejaram criar acordos de cooperação com a nossa universidade para o intercâmbio de alunos, né? Guardadas as assimetrias que a gente comentou, muito mais fácil para os estudantes europeus se movimentarem, né, na direção da mobilidade do que o contrário, a gente também está buscando construir capacidade para ter um dado equivalente disso. Então, hoje a FECAP tem uma parceria com a Universidade de Sangala, uma pioneira nesse campo da Business Ethics, e foi muito importante para a gente
poder construir a mobilidade com eles é a Copenhagen Business School, na figura de 2 professores que se envolveram no nosso projeto de centro de excelência e que tem uma presença muito ativa no Brasil. Eu também queria mencionar isso. Eu acho que a presença ativa dos pesquisadores europeus aqui faz muita diferença, dos pesquisadores que lidam com a agenda de União Europeia, né? Não são necessariamente pesquisadores europeus, mas que lidam com a agenda, a presença em loco, a presença imersiva, né? A gente tem um programa de visitantes que é muito concentrado e muito importante também para as trocas qualificadas entre os envolvidos do projeto. Acho que, enfim, teriam várias coisas, tem vários obstáculos, eu preferi não me focar nos obstáculos e tentar traçar um horizonte mais positivo, porque eu acho que é assim que, enfim, é assim que eu me movimentei até aqui, em parceria com vários colegas, e eu também estou muito à disposição para trocas aqui e fora daqui, a respeito de como continuar fortalecendo a rede de projetos de Amonet desde o Brasil. Obrigada pelo convite e pela atenção. Pasamos ahora pues, Pasamos al siguiente pequeño para darnos la perspectiva desde México de esta Está funcionando. Pode usar isso. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que yo estoy aquí por culpa de Andrea. Andrea siempre me pone problemas a mí, ¿no? Bueno, no siempre me pone problemas, algunas veces me pone problemas, porque yo no soy propiamente un especialista en temas del research funding. No. Pero Andrea también me conoce y sabe que me comprometo a hacer las cosas y trato de hacer la tarea como se dice. Y yo quiero entonces enfocar un poco esta presentación muy breve y ir en línea de los insumos que se presentaron previamente, pero un poco también con base en lo que habían planificado. Primero, ¿cuál es el lugar de Europa en la cooperación en búsqueda de financiamiento en la UNAM? Primer punto. ¿Cuál es el segundo punto que quiero tratar? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el proceso de firmar o trabajar con la Unión Europea en una universidad tan grande y tan compleja como es la UNAM? Una universidad donde tenemos no sé cuántos estudiantes y no sé cuántos programas. En la experiencia, por ejemplo, y quizás Adam puede recordar eso, en algunos momentos cuando estábamos firmando el convenio con la ULAS, fue compleja porque recibía un mensaje, no recuerdo si era de Ada o de Andrea, no recuerdo de quién: aquí te enviamos el convenio para que hagas los cambios que consideres prudentes hacerse y nos los devuelves en tal fecha. En la UNAM eso yo no lo puedo hacer. En la UNAM hay una oficina jurídica que se encargue de hacer eso. Yo tengo que decirle a mi director de mi centro, el director de mi centro se tiene que comunicar con la oficina jurídica y la oficina jurídica puede estar 2 meses, 15 días antes de enviar los comentarios. Son lógicas que de repente muchas otras instituciones públicas tienen en América Latina, pero de repente en algunas instituciones europeas, no digo que Francia, porque no creo que sea así Francia, algunas instituciones europeas lo hacen de manera más flexible. Entonces, esas realidades de lo que es participar en la búsqueda de recursos, quiero mencionar algunas. Y finalmente, yo creo que es importante también, brevemente, porque no dispongo mucho tiempo, plantear los temas de esa cooperación. Porque yo creo que las posibilidades de conseguir recursos para cooperación son más altas en la medida que se acoplen a las expectativas que tiene Europa, de lo que se quiere discutir en Europa. No es simplemente la lógica my money, my rules. No creo que es eso, creo que es más complejo. Creo que en Europa eso un poco mencionaba Andrea cuando hablaba de docencia, ¿no? Hay una cuestión bilateral, pero hay un punto de partida de ciertos temas que Europa quiere que estén en la agenda. Plantea que estén en la agenda
Y muchas veces esos temas coinciden con lo que América Latina, con las universidades latinoamericanas quieren hacer y quieren investigar, y otras veces no necesariamente. Entonces, cuando no coinciden necesariamente, si no hay competidores, no hay ningún problema, pero si hay competidores, pues no es que Europa va a ser desplazada, pero se opta por esos competidores. Primer escenario, el escenario actual de cuáles son los socios más importantes que tiene la UNAM a nivel internacional, financiando cooperación, porque aquí hemos un poco mezclado cooperación y teaching, y bueno, creo que no hay problema, creo que ambas están imbricadas, articuladas, ¿no? Yo sigo pensando, no tengo el dato estadístico que me lo confirme, pero estoy buscando información, que la Unión Europea sigue siendo la principal fuente de financiamiento externa para programas de investigación o proyectos de investigación de la UNAM. Históricamente, Estados Unidos ha sido muy importante con el programa Fulbright, pero el programa Fulbright tiene dos variables, como ustedes lo saben. Uno es para estudiantes mexicanos que quieran ir a cursar su maestría o doctorado en Estados Unidos, en algunos tiempos atrás también licenciatura, cada vez menos, y Fulbright para académicos, académicos que quieren hacer una estancia en una universidad norteamericana durante un año, pero es muy distinto que un proyecto de investigación como esta red en la que estamos acá participando, EULAS, donde hay una serie de ejes temáticos que queremos desarrollar en conjunto. Eso, el programa Fulbright no ofrece esa posibilidad, y hasta donde yo conozco, donde puedes pesquisar o investigar, hubo un intento en los inicios iniciales del Telegram de crear una suerte de cooperación de redes universitarias norteamericanas que finalmente no tuvo mayor éxito. Algunos colegas participaron en reuniones, estoy hablando del año 95, 96, luego no tuvo mayor éxito. ¿Cuáles serían los otros competidores en el ámbito de financiamiento de la investigación? Pues prácticamente ninguno, porque hay financiamiento para programas de docencia. China cada vez da más becas para ir a estudiar programas de posgrado, sobre todo en áreas tecnológicas en China, su país. Pero no conozco programas de financiamiento de la investigación, de ir a hacer estancias de investigación en China. Corea del Sur también está en México, posiblemente en otras partes de América Latina también, por ejemplo, la experiencia para mí cercana, que es México, también financiando programas, becas para docencia, para ir a programas de intercambio o estudiantes. Y históricamente Japón, que tiene programas similares en América Latina desde hace muchos años. De ahí no salen, pero ninguno de estos tres países asiáticos, ninguno tiene programas para financiar para la investigación. Entonces, la Unión Europea sigue siendo, en México y para la UNAM en especial, su primer socio. Hasta donde estuve averiguando, el programa en el que más participa, somos una universidad que tiene desde biociencias biomédicas hasta filosofía, es una universidad con enorme cantidad de carreras académicas, es en Horizontes Europa. Creo que es uno de los de las universidades latinoamericanas que más participación tiene y más financiamientos ha obtenido en Horizontes Europa. Y bueno, los tradicionales, el Erasmus Plus, sobre todo, yo he participado en 2 Erasmus Plus, y esa reflexión quisiera hacer un poquito luego, porque no se trata de mi persona, sino de mi centro. En el primer Erasmus que estaba Andrea, que era sobre crisis y democracia en América Latina y Europa, un lindo proyecto que duró 8 años, ¿no, Andrea? 8 años, hicimos libros y demás, y ahora en esta nueva iniciativa. El CIAL, mi centro, el Centro de Investigaciones, ha obtenido financiamiento de eso. También participamos, y ese es otro ámbito en el cual la UNAM participa, pero yo hablo de mi experiencia personal, en los Erasmus Master Joint Programs. Nosotros somos parte de un programa que se llama Eurocultura, en el cual recibimos en el segundo semestre del año estudiantes europeos que toman cursos en la UNAM, cursos que dictamos, yo soy uno de los profesores de ese curso, de ese semestre de estudiantes que dictamos en idioma inglés. Y nosotros, los académicos, somos invitados a ir 15 días, un mes a una universidad del consorcio Erasmus de Eurocultura para participar. Creo que hay otros programas similares en otras áreas. Yo hablo de mi experiencia personal. Obviamente, al igual que la colega que me precedió, Ramón Nesher, que obviamente también existen, están en la Facultad de Ciencias Políticas,
Y últimamente ha habido un crecimiento de los beneficiarios de las acciones Mercury. Y a nivel bilateral también tenemos una muy fuerte relación con Europa, especialmente con Alemania. Con Alemania, con el, ¿cómo se llama? La DFE, ajá, exacto. La Deutsche Forschungsgemeinschaft. Hay un convenio similar al que mencionaba Gustavo con CONACYT, para canalizar esas investigaciones, ese intercambio con CONACYT y con Francia, el histórico programa de COSNOR, que ha existido por muchas décadas con Francia. Más recientemente también con España, a través de la Fundación Carolina, pero la Fundación Carolina es una cosa así medio mixta porque no es propiamente una institución pública, es una fundación que tiene intereses públicos, pero ha habido un acercamiento importante a la Fundación Carolina. Entonces, Europa para la UNAM creo que es un socio y hay una experiencia muy rica de intercambio tanto de estudiantes como de académicos, como de intercambio docente, como de intercambio de investigación. Ahora, ese proceso no siempre es fácil. No siempre es fácil por el tema burocrático de la institución. En la universidad existe es descentralizado el manejo de esos convenios. Entonces tenemos la Coordinación General de Investigación Científica. Volviendo al ejemplo que mencionaba, cuando Adam nos escribía que teníamos que hacer correcciones y que teníamos que devolver las correcciones en 15 días. Bueno, después que la oficina jurídica decide cuáles son las correcciones, eso lo tiene que firmar yo no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre específico en la jerga de la Unión Europea, el responsable, el LEAR, gracias, el LEAR, y el LEAR es el coordinador general de investigación científica de la UNAM, que tiene 50 proyectos Erasmus al mismo tiempo. Porque también los de biología están, bueno, no Erasmus, proyecto de cooperación con Europa, también los de biología están presentando proyectos, los de física, los de historia, en fin. Ahora tenemos que estar en la lista de espera para que el director pudiera. Pero además de eso tenemos en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización y las coordinaciones, la coordinación de ciencias físicas, en mi caso la coordinación de humanidades. Entonces es un proceso que tiene uno que tener un compromiso realmente con la construcción de redes internacionales y por supuesto miramos desde luego en el largo plazo, porque implica un financiamiento, implica creación y consolidación de redes y vale la pena hacer el sacrificio, pero es un proceso que requiere paciencia estratégica, para decirlo de alguna manera. Mi primera experiencia con la red con Andrea, la red de Crisis and Democracy, fue más flexible, era más descentralizada. Casi todo se hacía con la coordinación de humanidades. La experiencia con EULAS ha sido mucho más centralizada. Quizás porque hay más recursos, quizás por la naturaleza de la red, no lo sé. Ha sido mucho más centralizada y ha sido mucho más difícil. Siempre por eso agradezco mucho la comprensión del lado europeo ante esa particularidad. Y el último punto que yo quiero mencionar, porque creo que es importante, son las temáticas que hacen que una red tenga posibilidades o no de ser financiable. Y de nuevo, yo siento que allí las agendas de política exterior o en general las agendas de la Unión Europea son críticas y son cruciales, e incluso el cambio en los financiamientos van en relación, por lo menos en correlación con esas agendas. Yo recuerdo, porque yo ya tengo mis años en el mundo académico, que el primer beneficio que yo recibí de la Unión Europea fue el programa ALFA. Eso es prehistoria del financiamiento de la Unión Europea, finales de los 90, inicio de los 2000. Allí con eso hice mi doctorado con una beca de ALFA en Sciences Po en Francia. Y en esa época el financiamiento, la preferencia, porque estaban de moda los acuerdos de asociación estratégica, la idea de apertura, el apoyo a la democratización en América Latina, estoy hablando de ciencias sociales específicamente, todo proyecto alfa que se presentara con una temática de integración regional, interregionalismo, democracia, derechos humanos, tenía altísimas posibilidades de obtener financiamiento. Hoy en día yo creo que los temas han cambiado un poco, no sé si sustantivamente,
Bueno, pero quiero señalar que en esa época en América Latina había un interés igual, recíproco por esas temáticas, ¿ya? Es decir, había un interés por la democratización, consolidación del regionalismo, fortalecer la relación con Europa a través de las asociaciones estratégicas. Y yo creo que hoy en día estamos con nuevos temas, ¿no? Y yo siento que ahí, en esa temática, pero de repente es una percepción mía, puedo estar yo equivocado, responde mucho a las lógicas de competencia que están sucediendo a nivel global, ¿no? Sobre todo la competencia de China en América Latina. Porque en los proyectos europeos se centran mucho en los, digamos, tres grandes temas que está impulsando Europa, que es Global Gateway, el Pacto Verde, que vamos a discutir mañana, y la transición digital. No niego la importancia de esos tres temas, no niego la relevancia de esos tres temas, pero yo no sé si están en la agenda central de muchos países latinoamericanos, algunos de los cuales están sufriendo procesos de financiamiento a nivel académico, como el caso de la Argentina, por ejemplo. O sea, yo no sé si el tema de la agenda verde es una prioridad para el gobierno de Argentina, que además está financiando a las universidades argentinas. Hablaba hace un ratito como lo mencionaba Andrea. Entonces, no sé cómo entender este giro, ¿no? Este giro que se está dando, porque pues mientras Europa habla de la nueva Gateway y la asocia con el cambio climático y con la responsabilidad climática, etcétera, etcétera, pues los chinos dan dinero para construir cualquier cosa y dan dinero para hacer becas, irse a estudiar cualquier cosa en China, ¿no? Entonces hay como una competencia allí que creo que no solo se da en el ámbito académico, sino creo que se está dando en otros espacios que no sé si es tan leal con la Unión Europea, pero que existe, ¿no? Que existe allí, que está allí presente. Eh, Hay obviamente otros temas que siguen presentes y eso está muy bien. El tema de la cohesión social, por ejemplo, ese sigue generando intereses tanto en América Latina como en Europa y presentar proyectos que tienen como temática central la cohesión social, creo que tiene grandes posibilidades de recibir financiamiento. En fin, para ir cerrando, yo creo que América Latina, perdón, la Unión Europea sigue siendo un aliado fundamental en el financiamiento de la investigación en México en general. Creo que sigue siendo el principal, el que tiene más ofertas, que tiene más programas, y en la UNAM en particular, con las dificultades que tiene el proceso y con los retos que implica la emergencia de nuevos actores a nivel internacional que están impulsando agendas que no necesariamente son las mismas que está impulsando. Muchas gracias. Pues bien, sí, yo recuerdo también hace muchos años también tuve un proyecto de ALPA sobre descentralización política de América Latina. En fin, vamos a recoger preguntas, comentarios, inquietudes sobre las cuestiones que han planteado los participantes en esta mesa redonda. Si acaso recogeremos preguntas que tengan, pues ya pues había una ronda de comentarios de ellos. Muchas gracias por la presentación y atiendo específicamente a Gustavo y lo que habla de las oportunidades para estudiantes de maestría y doctorado y los programas que presentó. ¿Cuál es la importancia de las cartas de recomendación que a veces solicitan estos programas? Que a veces como profesores nos piden. Si vamos a hacer más preguntas, aquí, por favor. Sí, aquí. Bueno, las recogeremos todas y luego ya. Sí, uno, dos. Adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias por la presentación a los tres. Mi pregunta es general a los tres, sobre todo porque vos mencionaste ¿no? Los programas de Erasmus Mundus, hablando con un estudiante que vino de una maestría de Erasmus Mundus. Para mí es una experiencia espectacular, un fallecido programa sobre América Latina, que lamentablemente no fue renovado. Lo que les quería preguntar es cuál es el rol, cómo pueden las instituciones universitarias, las públicas,
justamente hacer con que los estudiantes, o sea, sepan mejor de las informaciones, de cómo aplicar esos programas, de cómo buscar esos programas, ¿no? O sea, porque me parece que oportunidades hay. Entonces, lo que quiero saber es justamente cómo pueden, ¿no?, las instituciones universitarias ser, a nivel de grado, capaz de ser ese puente, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta aquí. Vamos a recoger las horas. Muito obrigada novamente. Dá para entender o português, afinal? Ok. Bom, queria só fazer 2 comentários breves que eu acho que são importantes. Essa questão que foi levantada, claro, né, participar dos projetos, eu acho que eu estive na mesa numa conferência anterior de Rosário, e eu falei, eu acho que, sobretudo, nesses tempos de crise democrática, eu acho que tem um papel, inclusive, de você se sentir acolhido quando no seu próprio país, né, e foi o caso, eu acho que também, a Cláudia, quando vocês começaram durante Covid, Bolsonaro, enfim, não fazer parte desses projetos, nesses contextos, eu acho que é muito para além da questão de financiamento, é realmente um espaço de troca, inclusive, entre colegas, né, que pesquisam essas questões, então eu acho essencial. Mas achei importante também, você trouxe essa questão das dificuldades, e a gente, toda vez que acaba esses projetos, né, a gente está há 10 anos, né, tem uns questionários. Eu respondo muito honestamente, porque a partir da universidade, acho que vale para vários países latino-americanos, inclusive mesmo aqui na PUC, que é uma universidade também sem fim lucrativo, não é uma UNAM, não é uma USP, mas existem muitas vezes entraves burocráticos, existem que é importante, né, saber porque muitas vezes estressam, vamos dizer assim, né, os envolvidos. Eu acho que essa questão de como otimizar os procedimentos nas universidades, esses ritos, né, de jurídicos, enfim, que às vezes é muito assimétrico o peso que isso recai, né, em diferentes espaços para estar envolvido nessas questões. Por exemplo, projetos onde uma universidade latino-americana lidera, na rede da Monet, por exemplo, existe um risco cambial enorme. Imagina a América Latina, países que a taxa de câmbio sobe e desce, não sei na Argentina qual a experiência recente. Então, são questões que eu acho que muitas vezes, né, são importantes de serem faladas, né, para quem se envolve. E a outra, só para finalizar, porque eu acho que conecta com a mesa anterior, que já tive muita pergunta de aluno dizendo: mas se você vai fazer um projeto de União Europeia, você vai ter que agradar o tema, vai ter que... E é muito difícil explicar isso, que é claro que tem uma agenda, né? Como o José falou, às vezes tem uma agenda temática, uma prioridade, é dinheiro público em última instância, europeus, né? Eu acho que como a CAPES de CNPq no Brasil também tem suas agendas, tem editais livres e tem editais direcionados, eu acho que isso é legítimo. Mas eu acho que a gente tem sempre um trabalho de passar para os alunos que onde há liberdade de cátedra, liberdade de expressão, e eu acho que nesse sentido tem que fazer um elogio. Eu nunca me senti obrigada ou com uma restrição de liberdade de expressão nos projetos europeus. Mas é uma mensagem difícil para passar para um aluno latino-americano que convive nesse ambiente, enfim, né, como a gente falou, eurocentrismo, mistura muitas questões, né, um debate teórico muito forte, né, quase que você vai tendo um projeto que significa você estar sendo eurocêntrica. Eu tipo, não. Mas, enfim, são questões importantes para discutir para os alunos, né, ouvirem também. Obrigada. Tem uma pergunta arriba. Muchas gracias por venir al último lugar del mundo. Lo primero que quería darle las gracias también a la profesora Andrea por la invitación a estar acá, y también gracias también por el proyecto que ella dirige. A mí me ha financiado mi estancia para estar aquí, y también darle las gracias al proyecto Jean Monnet también, porque si en ese proyecto Jean Monnet, me parece a mí, no estaríamos reunidos acá. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo sería también en base a las presentaciones que han realizado cada uno de los ponentes, darle las gracias lo primero, y preguntarle a todos y a todas si consideran que esto forma un elemento, un eje esencial para la integración y utópica
Pero Ahora, para la creación de el espacio académico latinoamericano europeo, ya que si bien como la CIA está grabando, como nos planteaba Andrea, ¿sí? La Unión Europea transmite sus valores democráticos a través de los diferentes proyectos y de las diferentes iniciativas. No voy a repetirme, pero es importante también en este momento donde no solamente la Unión Europea está siendo atacada, sino está siendo atacado el modelo internacional democrático, y dentro de eso también se incluye también el acceso a la educación. Y creo que estamos aquí en el espacio universitario también para defender y darle visibilidad a ese tipo de factores. Muchas gracias. hay una última, creo que había una pregunta aquí, ¿no? Allí había que tipo de ya con esto, bueno, ya sería la última. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir tanta información sobre las posibilidades, los programas que existen para apoyarnos. Y me gustaría tratar este tema de otro lado, es decir, mi pregunta es que si ustedes podrían recomendarnos algunos programas que existen y que son de financiamiento de los fuentes latinoamericanos que existen para apoyar a los investigadores europeos interesados en entrar en contacto y desarrollar la cooperación con las universidades latinoamericanos, por ejemplo, en el marco de una estancia de investigación. Si ustedes podrían compartir esta información. Muchas gracias. Queda una última pregunta. Ya. Sí, bueno. Allí es que ya sería la última pregunta. Buenas tardes, Sebastián de Flaxo, Buenos Aires. Gracias por la presentación. Un comentario me resultó muy potente, muy sencillo, pero potente, lo que decía Gustavo al inicio, al vincular la libertad académica con el financiamiento. Es solo un comentario y una pregunta en relación con las líneas, la moneda, el financiamiento de la Unión Europea, pero retomando lo que decía Andrea recién, en Argentina, por ejemplo, cuando se están haciendo presentaciones de nuevos proyectos de investigación de carrera individual en CONICET, que es la agencia nacional que financia principalmente la ciencia, hasta el día de hoy al menos, y de presentaciones a becas para doctorados, los autores de CONICET, no las universidades, muchos colegas, muchas colegas no están que vienen trabajando sobre temas de género, feminismo, políticas de género, están como transformando su tema en un objetivo específico para que no aparezca como el principal tema, como una práctica que uno diría, bueno, de autocensura para, bueno, tener en el supuesto de que se va a tener mayores posibilidades de conseguir financiamiento, ¿no? No es algo público, es algo que uno lo sabe al hablar con colegas que están presentando becas postdoctorales, por ejemplo. Entonces uno ahí ve el efecto que tienen estos discursos públicos también sobre el financiamiento. Finalmente, uno sabe que a esos proyectos, esas propuestas, los financian paneles de colegas, ¿no? Pero uno nunca sabe hasta qué punto se mete, digamos, quienes presiden o lideran los organismos de ciencia en la definición de, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las listas de méritos finales, que son las que deciden si quedas arriba de la línea de corte para financiar o no.
discurso largo para decir que esto está sucediendo y también preguntar hasta qué punto, no sé, en otros países puede llegar a suceder esto al haber supuestamente reglas que delimitan quién evalúa proyectos o financiamientos y hasta qué punto se meten o no ahí las agendas de los gobiernos, sobre todo cuando uno ve a los de extrema derecha, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora ya a el micro. ¿Funciona? Very quick, I think there are two questions for me on the recommendation letter. It depends, right? It's a very competitive process, and the candidate reaches that level, that moment. It will matter, I think, not only what's in the letter, but who is actually writing the letter, especially if that professor has a good network. It's known in that institution to which the student is applying, so definitely it does matter. Now, if it's not a competitive process, if the student is not applying for a fellowship, if it's just enrolling in a master program somewhere in Belgium or in France, where pretty much everyone gets in and that's not really the obstacle, getting in or not, then yeah, it probably will not matter, it will not even be read. But you know, my advice actually, since we're discussing it, and we're probably all at some point during the academic year bombarded with requests for a recommendation letter and so on, is that, you know, only write those recommendation letters that you're comfortable at some moment receiving a call or receiving an email that will ask about that student. Right? If you're not comfortable about that, then maybe consider not. Right? I think it's also this from a student perspective, they would not be interested in particularly receiving a letter from a professor that doesn't really know that. So and you can tell the relationship between the student and the professor, and whether they have actual contact or that's very much an empty contact, right? So I think being selective is important. On the application, from you know, I'm not familiar with particular database where you can find all sort of offers out there. I think the most important here is to have some sort of a medium to long-term plan right at the beginning of your academic career. Here I'm talking bachelor level, right? If your plan is to have some sort of academic mobility, if your plan is to go abroad, starting as early as possible is important, right? That's valid both in terms of languages to get rid of the language barriers as soon as possible, right? Because that will be a competitive advantage. You might find programs that are in English somewhere in Slovakia or in Italy or in Sweden, but of course, if you know the local language or if you show willingness for that will certainly help, right? And the other thing that I think is important from a Latin American perspective, and here I'm talking particularly to the students in this room, is to know that it is actually normal to have Latin American students in master level programs or in PhD programs that are actually older than the average in Europe. Right? This happened because master programs in Latin America, they will happen for students later in their years, right? They also take longer. So if you find yourself with you know, thinking that you're too late for that mobility, you're probably not, right? And so keep looking for those opportunities. If you're rejected in the first one, try again. Of course, you're going to end up with colleagues in Europe and classmates there that are, you know, 23 years old and doing a PhD. But that each gap would not be a particular challenge, because again, the universities know that, the professors know that, and what we know about Latin America is that students that come out of master programs, they are very well equipped. Students that come out of 5-year bachelor programs from Latin America, they're very well equipped. They have the foundations for doing serious work, right? So don't get discouraged by things happening later, because, or by, you know, missing a few opportunities here and there.
they will show up and then just keep an eye on. Bom, vou reagir a algumas das perguntas, das colocações, obrigada. Eu concordo que as universidades têm um papel de deixar as oportunidades mais claras, e acho que essas duas perguntas, né, lá do fundo e aqui, vão um pouco nessa direção. A rede Jean Monnet Brasil está chegando numa fase que não dá mais para chamar de infância, né? Então, fico pensando até que ponto a gente qualifica o movimento coletivo que a gente faz como um movimento inicial, até onde é o início de um processo, né? Então, a gente deve ter essa rede Jean Monnet Brasil ativa, diria que há uns 6, 7 anos, né? E vira e mexe aparece dentro da rede a proposta de uma espécie de um relatório mais dinâmico sobre oportunidades que possam ser apresentadas de forma mais articulada. Porque a verdade é que cada instituição se torna um pouco embaixadora do seu próprio projeto e, às vezes, a rede não se comporta, né, exatamente como um framing, né, ou como uma institucionalidade, ainda que soft, para enquadrar essas oportunidades. Mas acho que seria recorrer a essa, né, a uma demanda sobre a rede. Acho que seria muito interessante a gente atender isso como uma demanda externa, né? Às vezes a gente fica criando trabalho adicional, mas sabendo que é uma demanda externa, e eventualmente até um alumni, né? A União Europeia faz isso muito bem, né? O EU Alumni é uma ótima plataforma para, através das experiências ali apresentadas e sistematizadas, a gente conhecer oportunidades. Eu acho que também estamos chegando perto do desafio de pensar um Jean Monnet, né, um alumni desses estudantes, dessas pesquisadoras que passaram pelas experiências Jean Monnet. E como a Andrea falou, acho que num contexto de múltiplas crises e crises sobrepostas, né, é curioso que aquilo que a gente vivenciou lá atrás como um alívio, nos encaixando numa rede mais ampla de projetos cofinanciados, né? Acho que também é uma coisa muito importante, projetos cofinanciados, tem um encaixe nos dias de hoje também. Vários alunos, né, pesquisadores relatam que fazer parte da rede demonstra a possibilidade de seguir com alguma autonomia de cátedra, ainda que algumas pesquisas fiquem muito borradas, né? Alguns temas vão indo e vindo também em função das prioridades estratégicas da União Europeia e um tipo de visibilidade que a gente dá, né? Eu não vou me atrever a falar muito sobre a liberdade de cátedra a partir da pesquisa no Brasil, porque seria uma coisa, enfim, grande demais e muito ambiciosa, mas a gente teve um debate muito sério da concessão de bolsas produtividade, por exemplo, aqui no Brasil e dentro, né, do contexto do CNPq, inclusive com avaliações muitíssimo severas que muitas vezes nos fazem crer que tem relação com o escopo da própria pesquisa e não exatamente com o rigor, né, acadêmico, enfim, né, mas é isso, acho que tem uma mistura aqui entre a técnica que está embutida na dimensão do financiamento, né, e os contornos e conteúdos políticos altamente dinâmicos que os financiamentos também carregam. E a pergunta sobre se esses projetos acabam constituindo um eixo, né, também da integração, eu acho que sim, né? Eu acho que eles também têm uma institucionalidade importante para calibrar a continuidade, a perpetuação, né, de um horizonte integrativo, lá e cá, né? Acho engraçado a gente dizer isso, mas acho que os nossos projetos aqui no Brasil, por exemplo, os projetos de Jean Monnet, prolongam e enraizam uma certa legitimidade também do projeto de integração mais amplo que a União Europeia produziu ao longo do tempo. E acho que é também uma forma da gente colocar a integração mais prismática da América Latina na agenda, né? E a partir daí, acho que cascatear
outras iniciativas de investigação, né? A gente tem uma movimentação interessante aí. Obrigada. Sí, solo antes de pasar la palabra a José para que acabe comentando sus respuestas a las preguntas, solo comentar dos cosas. Una, para los que no lo sepan, todas las posiciones que están financiadas con dinero europeo están obligadas a que se anuncien en una página web que se llama Euroaccess, una página web donde están todos los calls de posiciones desde predoc, estudiante de doctorado, hasta investigadores, colaborar en cualquier proyecto. Esta página Euroaccess, para cualquiera que pueda estar interesado, pues es importante tenerla en cuenta porque allí están obligatoriamente todas las convocatorias de posiciones de ofertas de trabajo, por decirlo así, financiadas con recursos europeos para cuestiones de investigación. También decir que hay otra página web de la Unión Europea que es también muy importante, se llama Cordis, donde están listados todos los proyectos de investigación financiados con fondos europeos de cualquier ámbito, de cualquier especialidad, tanto los que están actualmente en funcionamiento como los pasados, donde se encuentra también información de la producción de estos proyectos. Y hay otras páginas web específicas sobre los proyectos Jean Monnet y también hay otra página web donde se pueden hacer manifestaciones de interés. O sea, si una universidad, un departamento, un investigador está interesado en un ámbito de trabajo donde hay una convocatoria de la Unión Europea, en una página web donde se puede destacar el interés y la posibilidad de que pueda ser identificado por otros grupos o otros investigadores de otros países que puedan llegar a finalmente hacer una propuesta conjunta. No digo porque todos estos instrumentos digitales son muy importantes, es importante tenerlo. Y nada, les paso la palabra a ellas. Sí, bueno, y un poco en seguimiento de eso, pero refiriéndome a la universidad, a la UNAM, en la UNAM, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización tiene un link donde se informa semanalmente los programas, por lo menos en los que participa la universidad, de intercambio que existen tanto para los profesores como para los estudiantes, las oportunidades de investigación que existen para los estudiantes de licenciatura que quieran hacer un intercambio, por ejemplo, en el marco de la cooperación de la Alianza del Pacífico, que tiene un modesto pero efectivo programa de intercambio de estudiantes de licenciatura, hasta los que quieran hacer un doctorado o una maestría, sea en Europa o en Estados Unidos. Entonces creo que, por lo menos en la institución a la que yo pertenezco, sí hay un esfuerzo en difundir las posibilidades de investigación que existen para los estudiantes. Yo, sobre la pregunta de Alexis, por supuesto que yo creo que es esencial este tipo de intercambios, este tipo de redes, por ejemplo, como EULAS, para la integración. Aquí hemos hablado de cosas que me parecen muy interesantes y quizás muchos colegas europeos no puedan estar de acuerdo con ellas, como por ejemplo el debate que hubo en la sesión anterior sobre eurocentrismo. Creo que nuestros colegas europeos escuchen nuestras visiones, hay un canal de comunicación, de encuentro, de diálogo, posiblemente en medio de la diferencia también todavía, pero eso construye una visión birregional de muchas cosas, ¿no? Solamente para poner un ejemplo micro de lo que creo que la importancia que tiene esto en la construcción de un espacio birregional latinoamericano-europeo. Y justamente hace una cosa muy básica que permite que tengamos contactos, que conozcamos colegas incluso latinoamericanos entre nosotros, que no nos conocemos a veces, pues somos un continente grande y porque tenemos muchas cosas que hacer. Y eso me lleva a la pregunta que hacía el compañero allá sobre las posibilidades que América Latina da para que vengan algunos de ustedes a acompañarnos en alguna estancia, en algún intercambio. No, puedo hablar por mi universidad, puedo hablar por la UNAM. En la UNAM tenemos dos, por lo menos, programas. Uno de la Dirección General de Internacionalización, que se hacen 2 convocatorias anuales para una estancia breve de 15 días, un mes, pero por eso es que son importantes este tipo de redes, porque para que algún colega que esté interesado pueda aplicar, tiene que haber un socio de la UNAM que presente la solicitud entre la institución.
Y aquí se puede conocer ese socio trabajando en conjunto acá. Ese es el primer programa. Y el segundo programa es un programa de instancias de la investigación para profesores extranjeros que se llama PREI, que ese es un poco más extenso, tiene una duración de 6 meses, hacer una beca de 6 meses y un boleto para ir a México. Está abierto a cualquier colega del mundo que quiera ir, pero de nuevo requiere que tenga un huésped, un anfitrión, perdón, un anfitrión dentro de la UNAM, algún colega que lo presente y lo avale. Entonces, hay posibilidades, son modestas, pero existen esas posibilidades, esos programas. Y en el marco del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, se abre, no todos los años, eso no desconozco la razón, programas de cooperación, de intercambio internacional, presentar proyectos conjuntos con una universidad francesa, una universidad brasileña, un consorcio se puede hacer. Es decir, hay posibilidades. No tenemos los recursos que tiene Europa, obviamente, pero existen posibilidades. Yo creo que, para cerrar, el tema de la libertad académica, yo creo que es central, porque, pues sí, así como la Unión Europea tiene temas centrales que plantea que quisiera que se promoviera a través de la cooperación académica, porque no los impone, es flexible. En el caso del país donde yo vivo, en México, también hay temas generales, el plan de gobierno del país, el plan de desarrollo del país, por los que quiere el gobierno un poco orientar la investigación. Una cosa es esa y otra cosa muy diferente, que se esté violentando la libertad de elegir, ¿no? Qué temática y qué trabajo y qué financiamiento se da o no se da según la temática. Por lo menos hasta ahora en México la libertad académica se mantiene. Ha habido conflictos, no ha sido todo tan armónico, ¿no? Por ejemplo, hubo un conflicto famoso con el CIDE, el Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico, un problema difícil, hay algunos colegas incluso que dejaron el CIDE. Pero en términos generales, cuando se solicita un financiamiento, no es un pecado incluir género, y por lo menos hasta ahora no es un pecado incluir libre comercio o incluir, qué sé yo, la regulación económica. Por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Esperemos que no se modifique eso. Gracias. Muy bien, pues ya con esto cerramos esta sesión y muchas gracias a todos y escuchamos muy claro.